Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Oi, João, que bom ter você aqui. É uma felicidade muito grande. Eu fiquei muito honrado com o aceite do seu convite para participar desse episódio do meu novo podcast, Alô, Lacan, um podcast que se destina a criticar, comentar e não só a clínica psicanalítica, o lacanismo contemporâneo e diversos outros assuntos que vão estar também passando por aqui, outros convidados que eu tive a honra de ter o aceite do convite. O título desse podcast é Psicanálise, uma antifilosofia, e ninguém melhor do que você, que vem do campo da filosofia, né, que se envereda pela área acadêmica da filosofia e está no caminho do doutorado em filosofia para poder tratar sobre esse assunto conosco. Essa é uma questão minha. Na verdade, todas as questões que vão aparecer no podcast são questões que versam sobre os meus títulos e temas de pesquisas em psicanálise, e esse é um ponto que me intriga bastante. Quando, por exemplo, Lacan, em dado momento da sua obra, ocupa-se de dizer que a psicanálise vai numa contramão do que a filosofia propõe. Mas seja muito bem-vindo. Vou deixar que você fale, se apresente e já introduza o tema do nosso episódio de hoje. Olá, Humberto, muito obrigado pelo espaço. Agradeço muito a oportunidade. Eu fico honrado de estar aqui com você nesse bate-papo. Para mim é sempre uma alegria estar com pessoas inteligentes, né? Conversar coisas interessantes. Então, para mim é uma honra, né? Eu acho que você é muito generoso quando você fala em relação a que não teria ninguém melhor para falar sobre esse assunto. Tem sim muita gente boa. Vamos ver se aquilo que eu tenho para dizer vai interessar. Espero que contribua de alguma maneira. Bom, eu desenvolvo pesquisas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Já estamos aí com um período aí em torno de uns 3 anos, desenvolvendo uma pesquisa dentro do campo da filosofia, fazendo uma intersecção com a psicanálise, né? Eu sou psicanalista também, mas a minha formação ela está pautada, ela tem como alicerce a própria filosofia, né? Desde a graduação ao doutorado, né? Sempre me dediquei a questões envolvendo filosofia, e agora mais nesses últimos 4 anos tenho me dedicado à psicanálise e à filosofia, mas também às questões feministas, né? Postas pelas feministas em relação sobre a construção do sujeito, sobre as questões da identidade, aquilo que nós somos. É isso que eu venho me dedicando em relação à minha pesquisa. Então, atualmente eu coordeno o programa de pós-graduação em psicanálise e filosofia, com ênfase na clínica e na cultura, na Universidade Positivo. E também a gente está lançando agora um programa que tem muito de psicanálise, tem muito de política, tem muito de filosofia, né? É um programa que está totalmente vinculado a questões políticas, que eu acredito que é em relação a questões de raça e gênero, né? Ou seja, que coadunam com aquilo que eu venho desenvolvendo nos últimos tempos, não de uma maneira solitária, mas é sempre bom registrar isso de uma forma coletiva, né? Com a contribuição de muita gente boa. Aqui faço menção a Suzana de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Agora nesse programa que a gente está lançando em psicanálise e feminismo, com ênfase nas questões de gênero e raça, com o Renato Nogueira, com a Márcia Tiburi, com o Samuel Alcântara, né? Juliana Age, da Universidade da Bahia, enfim, muita gente bacana que, de alguma forma, me ajuda aí nesse percurso, me ajuda a pensar, enfim. Bom, mas a questão aqui não é para falar sobre aquilo que eu faço, né, mas tentar debater sobre essas questões que, de alguma maneira, não encontram um consenso dentro do campo, tanto da psicanálise como também da própria filosofia. Mas que bom que não há consenso, assim a gente pode discutir, porque quando a coisa já está batida o martelo, né, não haveria necessidade de se encontrar,
debater e amadurecer ideias. Eu acredito que se trata de um amadurecimento de ideias, né? De pensar junto. Gosto muito da máxima socrática, eu que venho da filosofia, que um dos grandes pais da filosofia dizia que não sabia de nada. Bom, isso não se trata de uma humildade, como alguns delegam a Sócrates, mas para tentar perceber que nós estamos sempre nesse movimento de construção e desconstrução. Acho muito interessante isso, porque, por exemplo, aqui na França nós temos um pensador que morreu na década de 80, 1984, que é o Michel Foucault, e o Foucault morreu em 84, mas ainda hoje estão sendo publicadas as obras dele, né? Então, sinal que está muito vivo ainda. E o Foucault dava aula no Collège de France, em um ano, né, falava uma coisa, no outro ano dizia outra coisa totalmente contrária, e os alunos perguntavam: ô Foucault, mas você está se contradizendo, você disse ano passado uma coisa, tá? E o Foucault sabiamente dizia: é porque eu não parei de pensar, né? Não parei de pensar. Então, eu acredito que é isso. O amadurecimento das ideias, esse jogo de pensar, esse jogo de tentar refletir, sempre com essa humildade de perceber que nós estamos em movimento e que não somos portador de uma verdade absoluta e que o conhecimento é esse campo aberto. Bom, para iniciar essa provocação que você faz, né, psicanálise, né, uma antifilosofia, traz aí uma citação do Lacan, que é a psicanálise vai em sentido contrário da filosofia, né? Enfim, o que é isso, né? Bom, eu diria que para iniciar jogando a linha na fogueira, né, que eu não concordo com essa máxima aí do Lacan. Apesar de flertar muito com o campo fora do campo lacaniano, está andando junto com esse pessoal, mas eu ando com eles justamente para me fazer pensar, tá com diferente, tal, etc. Né? Eu diria o seguinte, que a filosofia ela é um instrumento que nos possibilita maravilhar-se com aquilo que é estranho ou aquilo que a gente consegue perceber no mundo. Esse maravilhar-se não sou eu que digo, é o próprio Aristóteles. Filosofia é essa capacidade de parar e contemplar. Não à toa, a filosofia, por muitas vezes, foi chamada de mãe de todas as ciências. E eu concordo plenamente, porque é impossível você, o pesquisador, o cientista, desenvolver a sua ciência, desenvolver o seu saber, né, que é específico. É importante que isso seja pontuado, porque em um determinado momento da história, quando você falava de ciência, você falava em algo muito amplo. Hoje nós temos inúmeras ciências, né? Nós temos a biologia, nós temos a química, nós temos a física, e cada um faz um recorte muito específico. Ora, é assim como quando você está desenvolvendo ciência dentro da academia, quando você está fazendo um doutorado, você vai fazer um recorte em um tema muito específico. A gente consegue abarcar tudo. Isso seria, inclusive, até um erro metodológico. Então, quando a gente fala de ciência, a gente tem que falar ciências. De que nós estamos falando de forma muito específica? Mas, para você desenvolver essa determinada ciência, é impossível se desvincular da filosofia. Porque a filosofia é o primeiro motor, é algo que vai te mover, né? É algo que vai fazer você justamente esse movimento apontado pelo Aristóteles, parar, olhar, contemplar, perceber ali o problema. Ora, me parece que isso está muito ligado com a figura do analista, não? Porque o analista não é aquele que convida o sujeito, né, a se deitar no divã e ele para diante do sujeito. A postura do analista, de alguma forma, no set analítico, ele é uma postura que, entre aspas, uma postura passiva, né? Mas isso, para tentar fazer um link com a filosofia, eu diria o seguinte, Humberto, é que essa é a minha máxima, que eu sempre digo nos meus cursos, na pós-graduação, eu costumo dizer o seguinte, eu estou vinculado tanto à filosofia como à psicanálise, que psicanálise realmente não é filosofia.
Entretanto, não existe psicanálise sem filosofia. Repito, psicanálise não é filosofia, mas não existe psicanálise sem filosofia. Deixa eu começar a Pois não. problematizar a questão. Né? E por que a psicanálise não é filosofia? Queria que você Por- tratasse um pouco desse ponto. Perfeito, porque a psicanálise é uma ciência. Vamos aqui trazer uma outra polêmica que está muito em voga, né? Que é um tal de Pasternak que aí está falando, né? Num livro chamado Que Bobagem, né? Fazendo a propaganda aí do livro dela, porque realmente o título do livro faz referência àquilo que é o livro, né? Uma grande bobagem. Mas, enfim, que diz que a psicanálise não é a ciência. O meu posicionamento é contrário. A psicanálise é uma ciência. E um grande filósofo inglês, que é o Bertrand Russell, tem um livro muito interessante chamado Problemas Filosóficos, né, que ele vai ali tratar do que é filosofia, os problemas da filosofia, né, enfim, durante todo esse percurso, ele vem problematizando esse percurso longo da filosofia, desde a antiga, né, ou seja, 5 séculos antes de Cristo, até o momento em que ele estava pensando, trabalhando isso. O Rousseau coloca um assunto bem interessante, uma questão bem interessante para distinguir o que é filosofia e o que é ciência. E ele diz o seguinte, que a filosofia, ela é o resto. A filosofia é o resto. Muito curioso, porque o Lacan também, inclusive, vai falar alguma coisa a respeito de resto, né? Mas, enfim, o que é esse resto do Husserl? Esse resto seria justamente a filosofia tem um papel de problematizar. A filosofia tem um papel, o filósofo tem um papel de encontrar o problema, né, e problematizar. Ou seja, há um ponto de interrogação que é posto tão somente pelo filósofo. A resposta a esse ponto de interrogação, a resposta concreta e assertiva, é dada pela ciência. Então, a filosofia ela caminha junto com a ciência. A filosofia é um método, né, da ciência. Né? A partir do momento em que a gente dá resposta para o problema encontrado pela filosofia, a gente não tem mais filosofia, a gente tem ciência. Ora, a psicanálise, ela, sendo uma ciência, e para ser ciência nós temos que ter um método como também um objeto. A gente poderia dizer, o objeto da psicanálise é o inconsciente. Claro, podemos dizer, mas também podemos dizer também de uma forma bem mais ampla, que o objeto da psicanálise também é o sujeito. Esse sujeito que tem um inconsciente e que também é portador de consciência. Veja, então a psicanálise tem um objeto. A psicanálise tem um método. Há um método. Veja, o Freud, quando ele, no início ali, inclusive antes mesmo de 1900, quando ele lança o livro Interpretação dos Sonhos, né, quando a gente vai lá para uma obra de 1893 ou 95, que junto com o Breuer eles estão pesquisando sobre a histeria, ali a gente começa a ver que a psicanálise ela passou por um processo. Em um determinado momento, o Freud, que vai até o Charcot, na França, né, está tentando investigar alguma coisa, está tentando perceber um problema, está tentando encontrar um método para abordar esse problema. E aí, ele, em um primeiro momento, que eu falo muito prematura, ele adota um método que é a hipnose, que é o método catártico. Depois a gente vai ver que o Freud abandona tudo isso e vai, olha, o psicanalista ele tem um método. Esse método é o seguinte, deita no divã e fala tudo que vem, ou seja, o método da associação livre. Então, a psicanálise tem um objeto, a psicanálise tem um método, né? A psicanálise tem um problema. Nós estamos falando de uma ciência. E outra coisa, bom, já que a ciência é uma resposta a um problema, como vai dizer Bertrand Russell, é necessário dizer que há uma resposta da psicanálise. Essa resposta ela pode ser encarada tanto como na identificação dentro da estrutura do sujeito,
na identificação daquilo que é o sujeito ou das patologias do sujeito. Ora, nós temos conceito de sintoma, né? Nós temos dentro da psicanálise um conceito que é as neuroses, né? As psicoses, as perversões, enfim. Há conceitos amarrados científicos que faz com que o psicanalista tenha uma lupa em suas mãos e comece a identificar o que se passa com o sujeito. E, através daí, propõe um método de, aqui entre aspas, de cura desse sujeito. Bom, então, a psicanálise ela cumpre com todas as demandas em que a ciência exige. Ora, sendo a psicanálise uma ciência, e aqui vai a sua resposta, vale dizer e ressaltar que o Bertrand Russell propõe que a filosofia ela é um resto, aquilo que restou para se chegar à solução do problema. Portanto, a psicanálise é uma ciência, mas não é uma filosofia, entretanto, não há hipótese alguma que a psicanálise caminhe sem a filosofia. Isso é um ponto muito interessante que você traz, né, a respeito dessa diferença, mas também esse contorno a essa questão que compreende esse episódio, porque em dado momento nos escritos, quando Lacan vai falar sobre a psicanálise verdadeira e falsa, ele começa a problematizar em paralelo com outros escritos também, dos escritos, né, do compilado dos escritos, a despeito do sentido ôntico e ontológico do ser. Né? E esse é um ponto bastante relevante que você traz, né? Porque a filosofia, bem como a antropologia, a sociologia e tantas outras ciências estão nas bases epistemológicas da psicanálise do Freud, mas principalmente do Lacan, né? Porque o Lacan era um puxa-saco do Levi-Strauss, né? No mito De individual do muita gente, neurótico. né, na verdade. Sim. Muita gente. No mito individual do neurótico, o Lacan mais fala do Levi-Strauss do que, por assim dizer, dele mesmo, ou a partir dele mesmo. Eu acho que esse é um ponto interessante, né, que, por exemplo, quando Lacan diz que a psicanálise é uma antifilosofia, não necessariamente uma dispensa da filosofia. E aí eu queria que você falasse um pouco neste ponto do sentido ôntico e ontológico do ser, porque isso é meio que uma subversão da filosofia existencialista e fenomenológica, né? Porque o Lacan vai deixar de falar do ser enquanto algo que né? Ele até diz no Seminário 3 que aquela fala do Êxodo, né, da Bíblia, quando Deus fala a Moisés que eu sou aquele que sou, essa fala é psicótica, né, porque ninguém é. Então é interessante quando ele faz esse trocadilho no Seminário 3. E ele vai falar mais à frente, principalmente no seu último ensino, entre os seminários 20 e 27, sobre a falta a ser, que é isso que está, não necessariamente nessa coisa meio dinâmica, metamorfósica, de que o sujeito sempre é um vir a ser, que também isso acaba sendo a ideia fenomenológica existencialista, em dada medida. Mas na falta a ser, enquanto a falta de ser, que possibilita a existência de um sujeito, né? Um sujeito inscrito no campo da linguagem, que é marcada pela falta, e isso que você traz também, que é bastante interessante, que é a noção de resto, quando ele vai tratar a respeito do resto, do que fica, né? Não só naquela coisa meio batida, né? Porque a gente bate muitas coisas a gente joga na vala comum, como a psicanálise trata aquilo que ficou do que passou. Não é isso. Quando ele trata sobre a noção de resto, e isso é interessante, esse link que você faz entre a filosofia enquanto resto e tocando nesse ponto do resto em Lacan, diz respeito muito mais a um ponto que está ligado a essa falta ser do que, por assim dizer, necessariamente algo que resta do que passou. Né? E isso aqui eu faço uma crítica, essa coisa meio jogada na vala comum, que a psicanálise trata o que ficou do que passou. Não é bem assim como as coisas funcionam. Mas eu queria que você, se for possível, né, de acordo com o que ocorrer agora, você problematizasse um pouco essa ideia do sentido ôntico, ontológico, qual a compreensão que você tem acerca dessa falta se. Então, meio que colocando numa tríade, né, duas questões filosóficas e uma psicanalítica. O que é que tu pensas?
Bom, eu não sei se eu vou satisfazer o seu desejo, né? Você vou te responder, porque se tratando desse programa que você está propondo, né, de alguma forma para a gente questionar algumas questões do Lacan, eu não iria perder essa oportunidade, né, já que a gente tem um tempo tão curto, para falar das minhas críticas, né, ao Lacan. Então, eu vou aproveitar desse momento, tentar de alguma forma trazer isso que você está propondo como pergunta, mas para abordar também outras questões que eu acho cruciais. Veja que interessante, né? Vou fazer um paralelo com a questão das feministas. Quando as feministas, vem um movimento feminista muito agressiva, e não entenda aqui o agressivo como se fosse algo pejorativo, né? Algo muito bom. Quando vem o movimento feminista de uma maneira muito agressiva, no século XX, e aí a gente costuma fazer, pontuar como ondas, veio algumas ondas feministas. Bom, não quer dizer que antes do século XX não houveram movimentos feministas, certo? Entretanto, por uma questão de juízo da palavra, ela foi empregada a esses movimentos das mulheres que se rebelavam contra um sistema patriarcal, né? A gente só emprega de uma maneira conceitual o termo feminista, né, a partir do século XX. Mas antes, desde o início, né, da história do pensamento ocidental, né, é possível perceber essa rebelião das mulheres contra esse movimento patriarcal. Cito dois exemplos. Né? Olha Safo de Lesbos, lá na Grécia Antiga. Né? Olha Olympe de Gouges, né? Que é capaz de afrontar o Robespierre, né? Em plena Revolução Francesa, 1789, né? E por afrontar e questionar, vocês escrevem direitos humanos dos homens e dos cidadãos e não contemplam nós mulheres? Ela foi lá e escreveu direito das mulheres e das cidadãs e depois teve a cabeça cortada. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque da mesma forma, com a psicanálise, a gente não pode dizer que antes de 1900 havia psicanálise. E o pai da psicanálise data, inclusive, com o lançamento da interpretação dos sonhos, né, que ali nasce a psicanálise. Embora eu venha discordar disso, porque acredito que os trabalhos do Freud, né, pré-psicanalíticos já são algo, né, assim, psicanalítico, né? Bom, mas eu estou dizendo isso porque lá na Grécia Antiga havia um carinha chamado Sócrates que usava, me parece, que algo que depois o Freud vai se apropriar para colocar como um método para a figura do analista. O que fazia o Sócrates? O Sócrates havia uma espécie de método para questionar o sujeito e fazer com que, através desses questionamentos, esse sujeito chegasse a uma espécie de verdade, não uma verdade indubitável, como vai dizer o Descartes no início da modernidade, mas digamos que uma verdade pura do sujeito. Vou colocar pura aqui entre aspas, tá? Então ele questionava, chegava o sujeito falando assim, eu sei tudo sobre amor, né? E o Sócrates, através do método da ironia, ou se quiser, da maiêutica, ironizando esse sujeito, o sujeito fala, eu sei tudo sobre amor, e o que é o amor? Então, através de uma sequência de questões, de perguntas, o sujeito se deparava, realmente eu não sei o que é. O sujeito chegava a um movimento de se perceber meio que espantado, deslocado daquele espaço, porque percebia que realmente não sabia de nada. Bom, me parece que, veja como a filosofia influencia piamente a psicanálise. Né? O que é o psicanalista, ou, melhor dizendo, o que seria do psicanalista sem esse método de questionar o sujeito que está ali à sua frente, de questionar as demandas e perceba que essas questões, esses pontos de interrogação colocados pelo analista, é o que vai movimentar o sujeito, movimentar em direção ao inconsciente, ou, se quiser, fazer um movimento do inconsciente para a consciência, fazer com que, de alguma forma, surja, brote alguma coisa. Veja, a psicanálise ou psicanalista, ele se difere totalmente, né? Aí sim diria que é o sentido contrário mesmo, desse movimento de coaching que nós temos por aí.
Psicanalista não é coach, psicanalista não dá resposta para o sujeito. Ao contrário, o psicanalista ele questiona. O psicanalista é que leva o sujeito para a angústia, e esse movimento de levar para a angústia é que faz que coloque o outro em movimento. Estou trazendo isso para mostrar, assim, de alguma forma meio que irônica, dizer, bom, me parece que lá na Grécia Antiga já tinha um filósofo que era bem psicanalista, né, que é o Sócrates. Eu queria muito me deter, assim, fazer um doutorado nisso, né? Seria muito interessante, mas não tenho tempo para isso. Mas estou trazendo aqui elementos, Humberto, para a gente pensar o quanto que a filosofia faz parte desse movimento da psicanálise e o quanto, de alguma forma, o Lacan, sendo mal interpretado, não contribui para a formação dos analistas. Essa é a minha crítica ao Lacan. Por quê? Quando você diz que o Lacan bebe muito do Lévi-Strauss, desse antropólogo, filósofo, etc., a gente está dizendo o seguinte, que não é o Lévi-Strauss que está falando, apesar do Lacan citar, é o Lacan, leitor do Lévi-Strauss. Quando o Lacan cita o Hegel, não é o Hegel que está falando, é o Lacan, leitor do Hegel. Quando o Lacan fala do Platão, né, é a mesma coisa. E veja, eu venho percebendo o seguinte, cada vez mais percebo isso, e é um saco isso. Para mim é um saco. É você estar num congresso, ou você vai ouvir uma live de uma pessoa, aí a pessoa fala assim, ó, Lacan, 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 não, porque o Lacan disse isso, Lacan disse aquilo. Não, está no seminário 12, está no seminário 16, está no seminário 4, está no seminário 3, tá. Entende? E aí eu percebo que os psicanalistas, cada vez, aí eu estou delegando essa culpa ao Lacan, né, por ser mal interpretado, mal lido, que, de alguma forma, os psicanalistas hoje me parece que não passam de papagaios, que não conseguem pensar por si só. O Lacan só desenvolveu o que desenvolveu porque ele bebia da tradição filosófica. Não à toa ele cita os filósofos. O Freud só criou um negócio chamado psicanálise porque ele conhecia a tradição filosófica. E aí ainda tem a cara de pau de dizer, o Freud, de falar que ele não leu Nietzsche, ou durante muito tempo preferiu não ler o Nietzsche, porque, né, poderia algumas pessoas dizer, não, um está plagiando o outro, que as coisas são muito parecidas. Claro que ele leu Nietzsche. Você vai lá, lá em Londres, na casa do Freud, vai ver lá a quantidade de livros sobre Nietzsche, né, do livro do Nietzsche, perdão. Bom, então, o que é que eu estou querendo trazer com isso? É que me parece que as pessoas se detêm muito ao Lacan e se esquecem que existe uma tradição filosófica que é justamente motor para as teorias psicanalíticas, inclusive as teorias psicanalíticas colocadas pelo Lacan. Lacan faz uma releitura do Freud, mas ele só tem essa capacidade porque ele bebe da tradição filosófica. Então, o que eu estou querendo dizer e trazer? É um apelo para os psicanalistas que, sem a tradição filosófica, meu querido, minha querida, que está nos escutando, se você quiser ler a tradição filosófica somente por aquilo que o Lacan falou, ou pelo aquilo que o Freud cita, eu sinto muito, você é manco. Você pode cair no engodo de apenas ser um repetidor das palavras do Freud e do Lacan. O psicanalista tem que pensar. Psicanalista, bom, se a psicanálise é uma ciência, o psicanalista é um cientista. Então, a falta de uma matriz epistemológica, filosófica, leva um psicanalista a ser uma pessoa manca. E a isso eu delego, muitas vezes, questões colocadas como essa, que você, no início desse nosso encontro, colocou, né, a citação do Lacan, sobre a filosofia, questões mal interpretadas, né, dos psicanalistas, leva a filosofia a um movimento comum, embora não se diga isso, mas a ação é isso, algo descartável. Sim, sim, isso é bem interessante que você traz, né? Embora é muito mais interessante ainda essa tensão, né? Esse atrito que existe entre o movimento filosófico e o movimento lacaniano, justamente porque embarga nesse ponto de um mal-estar e de um mal-entendido que existe, né? Porque quando Lacan afirma que a psicanálise é uma antifilosofia, não se trata de dizer que ela é avessa à filosofia, Exato. né? E isso é uma releitura que a gente precisa fazer. Não é avessa à filosofia, não é descartável. Claro. Ele está tentando dizer que essa psicanálise dele não é uma filosofia, não é mais uma filosofia.
né? Então, isso que você vai trazendo da releitura do Freud e das bases epistemológicas da filosofia, isso é um ponto bastante interessante, porque, de fato, eu costumo dizer que quem pratica psicanálise, está no campo psicanalítico é preguiçoso, porque a gente se alenta, né, nas ideias das correntes psicológicas, por exemplo, em que nos dá uma teoria já pronta, né? E eu acho que esse movimento que a filosofia propõe é um movimento de construção do saber, de um saber que não vai ser sabido, mas que precisa ser procurado. Como, por exemplo, quando Lacan cita o banquete de Platão, a respeito de Alcebiades e Sócrates, quando ele diz que Alcebiades supunha que Sócrates sabia alguma coisa sobre, né, e era um saber, uma suposição de saber. Então, eu acho que essa ideia do saber versus conhecimento, que em dado momento atravessa o nosso caminho na prática psicanalítica, mas também na necessidade de pensar a partir da filosofia. Não necessariamente para o tratamento, mas eu acho que para problematizar, porque quando o Freud vai escrever seus textos de cunho sociológico, como Psicopatologia da Vida Cotidiana, e tanto o mal-estar da civilização, o futuro de uma ilusão, inevitavelmente Freud está se valendo dessas bases muito sólidas da antropologia, da filosofia e afins. E veja, e não precisa nem ser essas questões sociais, né? Porque as pessoas costumam ligar assim, não, os textos antropológicos, os textos sociais, tal, né? Enfim, do Freud, leva direto a uma questão da tradição filosófica. Não, mas não somente, né? Eu não tenho dúvida, como, por exemplo, eu estou investigando isso, Beto, que quando o Freud está aí formulando sobre a questão da pulsão de morte, eu não tenho dúvida que ele está bebendo aí numa tradição que já vem trabalhando essas questões, e aqui eu vou pontuar uma dessas pessoas, dessa tradição, que é o Dostoiévski. Então, assim, não necessariamente somente esses textos sociológicos, né, como você coloca, né, nas suas palavras, mas em textos voltados para conceitos muito muito caros, né, à psicanálise. Tinha um professor, desculpa, eu acho que a gente está se caminhando para o final, né, mas você me convidou, então você agora vai ter que arcar com o prejuízo. Eu tinha um professor na graduação de filosofia, muito tempo atrás, o professor Aloysio von Zumben, que ele falava uma coisa fenomenal, ele tentando definir o que é filosofia. E ele dizia: a filosofia é esse emaranhado de conceitos. O filósofo, portanto, é aquele que cria conceitos. Então, vou deixar isso aqui no final para problematizar sobre isso que você diz, né, citando o próprio Lacan, né, que ele diz que não está fazendo filosofia. Bom, tem criação de conceitos, tem problematização da vida do sujeito, né, assim como Freud faz isso também, ele criou conceitos, ele problematiza o sujeito, aquilo que é, a sua constituição, né, enfim, me parece que sim. Será que realmente não fizeram filosofia, né, tanto Freud como Lacan? Eu acho que sim, é a minha opinião, mas fica em aberto aí. Sim, sim, claro. Para contradizer um pouquinho, né, e encerrar com essa contradição, que eu lembro de uma fala do Forbes que ele diz, né, que se tiver 100 psicanalistas numa sala, a única certeza vão ter 100 opiniões diferentes. Eu acho que não, acerca do que você coloca, mas isso é pano para manga e a gente pode conversar em um outro momento, mas eu Sim, quero te claro, claro. agradecer sua disponibilidade, seu aceito do convite para a gente poder conversar sobre essa perspectiva. Eu acho que daria um congresso, como você disse, uma pesquisa de doutorado para falar sobre a temática, mas a que se propõe, eu penso que nós podemos concluir por agora e deixar que isso reverbere de outras formas, em outros lugares, em outras subjetividades. Mas muito obrigado, tá, pelo seu aceite. Não, não há de quê. Será que pode deixar aqui fazer propaganda ou não? Não é possível. Diga. Te coloquei na parede agora. Não, só agradecer imensamente a você, Humberto, pela oportunidade para a gente conversar. Sempre estou à disposição. Fico muito feliz pelo convite, de verdade. E aproveito para convidar, né, quem vai passar por aqui, que a gente tem um programa de pós-graduação, inclusive, que é sobre filosofia e psicanálise, né, com ênfase na clínica e na cultura. Então, quem tem interesse sobre essas temáticas, a Universidade Positiva aí apresenta essa possibilidade de reflexão
dessas questões, né? Então, são mais isso mesmo. Claro, e eu super recomendo. Então, João, muito obrigado e a gente vai conversando, tá bom? Aproveitar para agradecer a vocês por escutarem e estarem presentes em mais um episódio do podcast e mandar um abraço muito especial, agradecendo a interação das queridas Onaline e Marília Gomes no último episódio. Um abraço para vocês. Se você gostou desse episódio, siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios e também me siga no Instagram, @HumbertoJuniorPsi, e também meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Um abraço.